Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais uma vez, mais um dia chamado presente do Senhor para mim, para você, que o Senhor nos concede, para que hoje mais um dia, venhamos falar da palavra do Senhor, que nós possamos estar meditando dia e noite nesta palavra poderosa do Senhor, que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, que é apta para discernir a intenção dos pensamentos e do nosso coração. O Senhor diz na palavra dele que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com aleluia, Jesus, todas as nossas forças, porque assim nós encontraremos a graça e o caminho da salvação. Ah, irmã, é tão difícil fazer tudo isso que a irmã disse. Não, não é. Difícil é viver contrariando a vontade do Senhor, fazendo o que desagrada a Ele e depois pagando para viver na perdição, vamos assim usar esta palavra, pagando caríssimo, caríssimo, com a nossa saúde debilitada, com a nossa vida destruída, com a nossa família toda destruída, a nossa vida financeira toda fora dos controles. Por quê? Porque estamos pagando para viver de forma errada, quando, na verdade, servir a Deus e fazer parte da família chamada Cristo é de graça, porque nós recebemos do Senhor a graça imerecida, o favor imerecido, chamado graça, amor do Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, de pé, sendo chamados de filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, da salvação e da redenção eterna. Pois o Senhor traz para nós esta dádiva, porque quando Ele derramou seu sangue carmesim no sacrifício perfeito lá na cruz, o Senhor deu para mim e para você o direito de sermos chamados de filhos de Deus. E essa é a palavra que nós temos que meditar todos os dias para alcançarmos do Senhor as bênçãos recalcada, sacudida e transbordante do Senhor. Nós temos que entender que na nossa vida há um mover do Senhor. E todas as vezes que o Senhor fala conosco através da palavra, Ele nos deixa sempre na direção certa. E é tempo do Senhor fazer algo grandioso na minha e na sua vida. É somente você crer, é você olhar para o alto, de onde vem o teu socorro. É você entender que o que o Senhor está falando não são palavras ao vento, que o que Ele está falando vai se cumprir. Porque está escrito que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E todas elas vão se cumprir, porque não sou o Senhor dizendo, não sou homem para que minta, nem filho do homem para me arrepender. Então Deus está hoje te dando uma ordem. Tome posse da sua vitória. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Tome posse da sua vitória. Saiba que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para estar fazendo a obra do Senhor, pois temos que estar sempre olhando para o alvo, para o alto, para o autor e consumador da vida, aquele que deu para mim e para você a vida e que deu para mim e para você a oportunidade de estarmos de pé hoje, aqui, onde você estiver. Você vai ser alcançado pela graça imerecida do Senhor.
Que o Senhor Jesus possa estar falando ao seu coração através desta palavra tão conhecida, que é, hoje eu vou ler apenas 2 versículos dessa história, que fala da multiplicação do azeite e da farinha que Eliseu, como provedor, é enviado até aquela viúva. Aleluia, Jesus. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Veja a situação desta mãe. Quando nós achamos que a situação que nós estamos passando é difícil, temos que olhar para a palavra de Deus que vai nos dar instrução. Essa situação desta mãe. Esta mãe está lá sentindo a dor da perca do seu esposo, chorando de luto quando as coisas já estão terrivelmente difíceis. Porém, há esperança dentro da casa dela. Por quê? Porque há esperança, porque ainda tem os filhos. Naquele tempo, uma viúva não tinha como se sustentar, como sobreviver, se ela não tivesse filho. Fico eu pensando o que era feito daquelas que não tinham nem sequer parentesco mais, quando ficavam viúvas. O que era feito delas, como elas sobreviviam. Penso eu que era uma maneira, era terrível. Hoje nós temos muitos recursos, inclusive temos filhos que se apoderam dos recursos dos pais na idade, quando eles estão idosos, quando eles estão mais velhos. Colocam eles em lugares horríveis para tomar conta do que é deles. Deixam de cuidar dos seus pais, colocam eles lá simplesmente para, nem sei dizer, uma situação horrível, muito triste. Mas aqui esta viúva traz para nós uma lição. Ela entrou aqui e ela não podia deixar a esses credores levarem a sua única esperança de futuro. Seus filhos já eram, penso eu, adolescentes e logo iam poder ajudá-la. Mas se eles iam levar, isso quer dizer que naquele tempo eles já podiam fazer algo para pelo menos trazer o sustento para casa. E aquela viúva teve que perder o seu esposo para valorizar o que Deus já tinha feito para ela. Aquela viúva, esta viúva que ela olhou para a situação dela e se lembrou de que o marido servia a um Deus Todo-Poderoso, de que o marido tinha o profeta no qual o servia. Então ela correu logo para os pés de Eliseu. Quando ela chega até Eliseu, Eliseu olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Aqui o Senhor está dizendo: se você não espera nada em mim, como eu já preguei esta semana, que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Se você não espera nada em mim, se você vive à mercê do mundo de qualquer maneira, por que achas que eu tenho que te socorrer agora? E o Senhor está perguntando: por que você acha que servir a Deus é de qualquer maneira? Por que você acha que você pode ir no culto quando você quer? Ah, mas eu oro, eu jejuo, eu tenho intimidade com o Senhor dentro de casa. Amém, louvado seja Deus, isso é nossa obrigação. Se nós queremos estar mais perto do Senhor, é nossa obrigação. Porém, nós temos que procurar
estar cada dia mais perto do Senhor. Ei, o Senhor manda te dizer hoje por que você tem se afastado das coisas dele. E aí você vai querer chegar na situação difícil e dizer como essa viúva, meu marido te servia, oh, aleluia. E o Senhor tem, sabe, a palavra do Senhor diz que se um dos cônjuges é santo, santifica a casa, santifica o outro. Então penso eu que essa mulher, ela não proibia, não implicava e nem... Então o Senhor aqui ainda se agradou da alma dela, agradou-se em cumprir ali o desejo do coração dele, ou talvez uma promessa que o Senhor deixou sobre o servo dele, que era esposo dessa viúva. E aqui nós vemos o Senhor ter misericórdia desta senhora, porque ela lembrou de que há um Deus que pode todas as coisas. Quantos estão aí servindo a Deus, mas quando as coisas ficam estreitas, corre, ô pastor, ô fulano, ora para mim lá, ora meu filho está internado, ou eu estou lá fazendo as minhas coisas lá, mas não está dando muito. Ajuda nós aí. Por que eu mudei de voz? Para você entender que quando você serve um Deus verdadeiro, um Deus único, para quando você serve realmente ao Senhor, quando você anda segundo a palavra do Senhor, em obediência à palavra do Senhor, você tem confiança do que você está fazendo. Ei, a palavra do Senhor vem nos dizer que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. O problema é que você acha que o tudo é lícito, você faz tudo que vem na cabeça, você faz tudo o que você quer e acha que está tudo bem, está tudo certo, o Senhor não vai te reprovar. Mas a palavra do Senhor diz que os pecados da lascívia, da glutonaria, da bebedice, da idolatria, da feitiçaria, tudo isso não vai entrar no céu. E aí você bate no peito, chama a gente de manicado, de bitolado, que Deus é amor. Pois é, há um presidente aqui no Brasil que também é considerado um amor. E ele a cada dia que passa aumenta os impostos. Mas Deus tem misericórdia da minha alma de falar sobre isso. Que o Senhor põe as mãos sobre ele, porque nós temos a obrigação de orar pelos nossos governantes. Se eles estão lá é por permissão do Senhor. Algo tem o Senhor com nós, com o nosso povo, para tratar, para lhe cuidar. Pois o Senhor tratava com o seu povo desta maneira, permitindo que governantes, que reis e até mesmo outras províncias viessem, como o rei da Babilônia, e tomasse todo que era do povo de Israel, o povo escolhido, para que eles fossem tratados. O povo de Israel foi levado 70 anos cativo, uma das vezes, é claro. E está tudo bem, por quê? Porque era um tratar de Deus, porque eles se afastaram dele, deixaram de o servir. E o Senhor, para não os perder, fazia assim. Então nós só estamos sendo tratados para para nos achegarmos mais perto do Senhor. Então, aqui eu deixo para você uma lição. O Senhor, Ele faz o melhor para mim e para você, quando andamos segundo os seus preceitos. Porque toda promessa do Senhor está escrito, se quiseres, se andares, se fores, né?
O Senhor Jesus chegou diante daqueles leprosos, daqueles doentes, até dos mortos que ele ressuscitou e disse: se creres. Então há uma condição. Então quer dizer que toda bênção é condicionada? Sim, é condicionada à obediência. É condicionada à obediência e eu não sei o porquê você ainda não anda em obediência ao Senhor. No seu trabalho, se você não obedece o seu chefe ou o dono da empresa ou do lugar que você trabalha, seja ele quem for, você fica no trabalho? Não fica. Se você não obedece o seu professor na escola, vai dar certo? Não. Você não vai aprender, você não vai conseguir absorver o que ele tem ali para te ensinar. E o que tudo isso tem a ver com a viúva? A viúva também teve que chegar nesse extremo para entender quem era o Deus que o esposo dela servia. Então aqui ela vai até o Eliseu e fala que além do marido já ter morrido, ela ia perder os 2 filhos. Então Eliseu, guiado pelo Espírito Santo de Deus, instrui ela para que ela receba tudo que o seu esposo deixou, porque o Senhor não deve nada para ninguém. Porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, que se não derrama sobre a minha vida, Ele derrama sobre a minha descendência, mas Ele não fica jamais devendo nada para ninguém. E aquela viúva viveu um milagre. Milagre esse que transbordou não só na vida dela, mas dos seus. Mas ela teve que se achegar em obediência diante do Deus vivo, todo-poderoso, e dizer que era esse o Deus que podia fazer. Analise a sua história. Pare, pense direitinho e faça como ela. Procure quem realmente pode te instruir a viver o sobrenatural do Deus vivo todo-poderoso. E receba esta bênção como esta viúva. Mas lembre-se, tudo que foi entregue a ti, feche a boca, não diga a ninguém até que se cumpra. Porque o Senhor vai fazer, mas é preciso ficar de boca fechada no quarto, de portas fechadas. Espere e confie que o Senhor fará o impossível acontecer. Receba esta palavra. O Senhor está no controle, o Senhor é Deus Todo-Poderoso e mandou te entregar esta palavra. Então, tome posse dela. Saiba que o milagre está na tua porta. Não perca. Olhe para o alto. Agradeça ao Senhor, porque quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Mais bênçãos o Senhor derrama sobre a sua vida. E o Senhor hoje abre as janelas do céu para te abençoar ricamente. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de ajudar a palavra do Senhor a alcançar mais almas para Cristo. Amém.